Identidade dos espíritos. Como saber se os espíritos que se comunicam conosco através de psicografias ou através de psicofonia são eles mesmos? Vamos falar sobre isso? Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Gomes e neste vídeo nós vamos falar sobre identidade dos espíritos, como reconhecer esses espíritos. Muitas pessoas colocam na internet psicografias assinadas com nomes, dando orientações, dizendo que são guardiões, anjos, personalidades famosas e N situações, e nós ficamos se perguntando, será que essa comunicação é mesmo dessa pessoa? Da mesma forma nós pensamos, quando entes queridos passam psicografias, será que é o nosso parente que está ali falando ou não é? Como nós podemos saber? Bom, primeira coisa, em relação aos parentes, aos nossos entes queridos, nós temos que buscar elementos que liguem a pessoa, elementos que conectem a sua personalidade. Normalmente palavras que a pessoa costumava falar, jeito de chamar alguém, costumes, formas que indiquem a personalidade. Quando Chico Xavier psicografava, ele sempre colocava, a comunicação vinha sempre colocada com elementos que dessem indícios de que a pessoa que assinava era aquela que realmente estava falando. Então, às vezes falava de uma particularidade da casa, dos parentes, uma particularidade da personalidade, uma coisa às vezes que aquela pessoa desencarnada tinha falado só para alguém, só aquela pessoa sabe e só se pode se confirmar com ela. Então esses tipos de indícios são importantes principalmente, Mas de modo geral, um jeito de falar, um jeito de chamar alguém, esses tipos de indicativos já demonstram. E é claro, você vai notar pelo que a pessoa fala, se realmente era a forma de se expressar daquela pessoa. Porque colocar assinatura embaixo é muito fácil, dizer assim, sou fulano de tal, Então seria muito simples e vejam bem, não é porque é um médium que está dando que é 100% confiável. Muitos médiums podem errar, eles podem acreditar ser e não ser aquele espírito, tá? Como também existem médiums que podem enganar. Eles querem ganhar a sua confiança, eles querem ou ter algum tipo de poder sobre você, como a própria confiança já é ter um certo poder, Como também oferir lucros, dinheiro. Vejam, aí vem um outro caso. E as comunicações de espíritos famosos, de gênios da humanidade, filósofos, poetas, empresários famosos que viveram aí na nossa época recente, nós sempre vamos observar a personalidade intrínseca, a personalidade que está dentro da mensagem, e vamos entender a extensão da mensagem. Como é que eu vou explicar para você a profundidade da mensagem? Vejam bem, se eu não estou enganada, no Livro dos Espíritos, onde fala sobre a identidade dos espíritos, que diz algo assim, algo parecido. Se Platão se comunica com você através de uma psicografia, você não pode esperar o mínimo da personalidade de Platão, do seu conhecimento, da sua profundidade no assunto. Como poderia ser Platão em uma psicografia, dando mensagens simplórias, com pouco sentido, não dizendo nada de importante sobre a humanidade, sobre o eu, sobre o ser humano, falando coisas como eu e você falamos no dia a dia. Então não seria Platão, seria qualquer outro espírito tentando se passar por Platão. Vocês imaginem um espírito assinar uma mensagem dizendo ser um arcanjo ou um outro ser qualquer de uma esfera muitíssimo superior e falando coisas tão simples quanto o padre, o pastor ou você fala no dia a dia para uma outra pessoa. Não seria estranho? O que se espera de um espírito arcanjo? O que se espera de um espírito de uma dimensão infinitamente superior? Que venham mensagens cheias de emoção,
que venham preenchidas de amor. É aquela mensagem que você ouve e você se emociona na hora, logo no início da mensagem. É aquela mensagem que fala de coisas com profundidade e que deixam você dias pensando sobre aquilo. Essas são mensagens de espíritos superiores. Aquelas mensagens que vêm assim simplórias, que Deus os ama, o dia vai melhorar, são novos tempos. São coisas que muitos espíritos, bons espíritos, falam por aí. Agora vejam, por que é importante para você a assinatura da mensagem? Nesses casos de mensagens de espíritos superiores, o que é mais importante? O nome ou o conteúdo? O conteúdo é infinitamente mais importante. Eu prefiro, meus amigos, que venha uma mensagem com grande profundidade assinada com João da Silva do que uma mensagem simplória dizendo que é Platão, que é Sócrates, que é o arcanjo Gabriel, que é Jesus Cristo. Então vejam, nós precisamos nos ater à essência e não à forma. Nós, humanos aqui encarnados, nós somos muito da forma. Nós nos impressionamos pela figura e não pelo conteúdo. Então prestem atenção nas mensagens. E mesmo sendo uma mensagem simples, mas sendo uma mensagem de amor, uma mensagem boa, é uma mensagem a se considerar. É importante. Agora, é claro que nós sempre vamos estranhar e vamos ficar desconfiados de um espírito que assina com um nome importante dando uma mensagem simplória. Aí gera o quê? A desconfiança, que aquele espírito possa ser um espírito obsessor, fascinador, que tenha o interesse de lhe enganar, lhe ganhar confiança, para mais tarde extrair alguma coisa de você, enganar você, criar um processo de fascinação, um processo obsessivo. E muitos médiuns se deixam cair por esse tipo de processo. Às vezes recebe a mensagem e vamos lá, por exemplo, na mensagem diz que é o Arcanjo Miguel ou o guardião da 20ª dimensão das hostes estelares, cria uma patente na mensagem para que você crie confiança. O médium, ele fica instigado pelo seu ego, é o ego dele, ele só cai em uma armadilha que é dele mesmo. Ele fica instigado pelo seu ego por receber aquela mensagem. E aí ele defende a palavra daquele suposto mentor dele com unhas e dentes e entra de braços abertos para o processo de fascinação, de ser enganado, enrolado e depois cair em descrédito pelos seus colegas, né? Porque o médium fascinado, ele não aceita a opinião dos outros, ele só quer prestar atenção naquela mensagem do suposto mentor superior. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado. Da mesma forma, a mensagem de pessoas famosas da nossa atualidade, né? Da nossa era recente, nós temos que ter muito cuidado, porque essas mensagens buscam, principalmente agora na era da internet, buscam que você tenha o engajamento, que você replique aquela mensagem, muitas vezes com o simples intuito de lhe enganar, de lhe ganhar confiança, de trazer atenção para aquela página, para aquele site, né, para aquela rede social, de forma a ter a sua confiança ali. E aí gerar polêmicas para que cada vez aquele local seja mais visitado. Até porque tudo isso, gente, move dinheiro, né? E essas pessoas que usam desses artifícios querem sim a sua atenção. Então, eu vejo com pouco valor quando dizem que, olha, uma carta psicografada desse ator, daquele ator, do Roberto Marinho, do Ayrton Senna. Não vejo importância nenhuma nesses nomes, a não ser que ali diga algo de um conteúdo muito elevado, de um conteúdo de muito valor. Então, meus amigos, vamos nos ater à essência das coisas, a essência. Eu prefiro, como eu disse para você, uma mensagem profunda de um João da Silva do que uma mensagem simplória de um suposto espírito guardião superior, arcanjo, né? Mentor das hostes estelares, né? Então vamos ater ao amor, ao carinho, vamos nos ater à educação mediúnica para nós compreendermos essas coisas. Muito obrigado, meus amigos, por ficarem até aqui em mais esse vídeo de instrução de desenvolvimento mediúnico. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.